Somos inteligentes o bastante para saber o quão inteligentes os outros animais são? Essa é a pergunta que dá nome ao livro do Frans de Waal, né? Ele é um holandês, PhD em etologia, a ciência que estuda o comportamento dos animais, tem especialização nos primatas, e ele nos faz essa pergunta que é extremamente incômoda. Por que ela é incômoda? Porque ela nos tira do lugar de nobreza na evolução cognitiva, né? A gente tem o costume, né, inclusive no meio acadêmico, de achar que o ser humano ele realmente é aquele que tem o maior desenvolvimento cognitivo. Será que isso é verdade? Bom, e essa pseudo-superioridade, ela vem muito sobre a nossa falta de capacidade de olhar os animais do ponto de vista deles, né? Inclusive o Frans de Waal faz um paralelo ali com outro livro que é maravilhoso, né, do seu homônimo Franz Kafka, Metamorfose, livro lindo, que o autor ele traduz ali qual é o sentimento de você simplesmente se transformar num inseto. É dramaticamente incrível esse livro. Então, tudo isso tem a ver com a nossa falta de capacidade de enxergar o mundo com outros olhos, né? Com os olhos de outra espécie. Mas para investigar toda essa questão, para investigar essa pergunta, a gente precisa recorrer ao método científico e nada melhor do que testar essas hipóteses. Então, em um experimento que os pesquisadores estavam pesquisando ali a habilidade de alguns primatas utilizarem ferramentas manuais, uma espécie em específico, né, o gibão, pontuava sempre muito baixo. Isso era bastante intrigante porque o gibão ele pontuava, ele na escala evolutiva ele está muito próximo, é um parente muito próximo de outras espécies de primatas como a gente, o chimpanzé, que são muito bons em manipular instrumentos manuais. Inicialmente os pesquisadores decidiram atribuir a essa espécie, a menor escala evolutiva no sentido da habilidade manual. Posteriormente, outros pesquisadores decidiram fazer esse teste nas copas das árvores, ou seja, numa altura maior, acima, né, do chão. E simplesmente o gibão passou a pontuar próximo dos outros parentes, né, que pontuavam também muito bem. E o grande lance era que o gibão ele é uma espécie que se desenvolveu basicamente para ter uma vida arborícola. Então, a sua mão ela se desenvolveu não tanto para ser um órgão tátil ou um órgão de manipulação, mas para ser um gancho. Então, a forma que a gente testava esses animais é que definia o resultado deles nos testes. Em outro teste, né, com elefantes, agora tentando entender a capacidade dos elefantes de utilizar ferramentas, acontecia outro fato intrigante ali para os pesquisadores. A questão era que os elefantes ali, eles não manipulavam os instrumentos que eram colocados para eles. Isso era intrigante porque os elefantes usam a tromba de maneira bastante excelente, né, para pegar comida, para pegar água. E isso era intrigante porque que eles não conseguiam usar ferramentas simples que eram colocadas para eles. Pesquisadores que estudaram a situação mais tarde perceberam que os elefantes eles não faziam isso porque simplesmente usar sua tromba para segurar objetos muito pequenos bloqueavam a passagem de ar. E a tromba para o elefante é praticamente a forma que o elefante percebe o mundo, né? Ali ele consegue ter o seu olfato, ali ele come, ali ele bebe, ali ele tem importante órgão tátil, né, sensorial. Então, não é interessante para um elefante bloquear essa passagem pegando coisas, pegando gravetos, pegando pedras. Então, mais uma vez, o grande problema estava na forma que a gente estava testando aquele animal. E esses são alguns experimentos com animais selvagens, mas para quem tem pet, né, para quem tem um animal doméstico, com certeza pensa que o seu animal é um pouquinho acima da média de inteligência, porque ele sempre perpetra alguma peripécia ali que nos deixa extasiados, né? Quem tem cão, gato, pistacídeos e às vezes até peixes domésticos, percebem que o nível de comunicação desses animais com a gente é muito grande. E isso é muito simples dentro da teoria evolutiva, né? Quer dizer, todos esses animais têm em comum
desenvolveram a capacidade de se comunicar com o primata que praticamente dá sustento a ele, né? É muito importante, é um diferencial competitivo que ele possa se comunicar de maneira eficaz com esse primata, né, que somos nós. Então, desdobrando um pouco mais sobre essa hipótese, alguns pesquisadores decidiram testar o seguinte: e se a gente testasse animais que são criados por pessoas e animais que não são criados por pessoas, são do ambiente silvestre, né? E a melhor espécie para se testar isso seriam os lobos, né? Porque eles são parentes muito próximos dos cães. E a hipótese é, se eles fossem criados por pessoas, será que eles se comportariam exatamente como um cão? Já que a gente está aí levantando a hipótese de que o cão tem uma comunicação muito mais próxima e, portanto, é talvez mais inteligente porque se comunica melhor com a gente. O resultado do teste foi que os lobos que eram criados por pessoas performavam muito pior. É incrível isso, né? Porque os lobos que eram silvestres, eles performavam muito mais, eles tentavam mais. Só que a grande diferença era que os lobos que eram criados por pessoas, ou seja, lobos que foram domesticados, eles, quando não conseguiam, não entendiam a prova que eles estavam sendo submetidos, eles, com olhares, buscavam seus donos. Né, um olhar ali de aprovação, um olhar até de reforço, de encorajamento. Esse é um comportamento que está presente nos seres humanos e nos primatas de uma forma geral. As crianças performam esses olhares, né? Ali na infância, eles têm muito essa comunicação de buscar o reforço, buscar a ajuda, buscar o encorajamento com olhares. É presente, inclusive, também nos cães, que são parentes próximos dos lobos. Os silvestres, eles não procuram essa ajuda. Portanto, eles tentam mais. Eles não buscam ajuda, eles tentam mais, tentam resolver aquilo ali sozinhos, até que eles desistem e simplesmente vão embora. E onde que a gente quer chegar com todo esse questionamento, com todos esses exemplos? Bom, talvez você pense o seguinte: bom, o ser humano é o único capaz de construir uma ponte, o único capaz de construir um prédio. Bom, será que ele é o único capaz ou é o único que precisa fazer isso? Você pode pensar que o ser humano é o único capaz de gerar ou manusear, armazenar energia elétrica. Será que ele é o único capaz ou o único que precisa disso? Já foi comprovado, né, que alguns chimpanzés, quando precisam fazer longas jornadas, eles se despedem com um beijinho na testa, né, dos seus companheiros, seus amigos, seus familiares, né? Inclusive nos experimentos, alguns que estavam dormindo, eles acordavam os parentes ali para se despedirem, para fazer grandes jornadas. Foi demonstrado, por exemplo, em golfinhos, que quando eles encontravam, o golfinho muda muito entre os grupos, né, que eles convivem, e quando eles encontravam um novo grupo no qual eles não conheciam ninguém, eles ficavam emitindo sons padronizados que poderiam se referir à sua própria identificação. Eram sons ímpares, né? Então, basicamente, os golfinhos estavam ali se apresentando para os novos colegas e eles ficavam ali repetindo aquele som como uma apresentação para o grupo. E os experimentos que eu trouxe aqui são experimentos sempre em mamíferos, porque é muito mais fácil a gente identificar comportamentos homólogos aos dos seres humanos nos mamíferos, né? Mas os etólogos, eles conseguem encontrar esse tipo de comportamento homólogo em moluscos, peixes, aves e até em árvores, né? Eu já trouxe um vídeo aqui sobre o segredo das árvores, né? Eu vou tentar deixar o link aqui. É um vídeo muito interessante, né? O livro mais ainda, em que o autor traz diversos comportamentos, né? Diversas características sobre esses seres que imitam, né? Que são muito parecidos ao comportamento humano, né? Até em indivíduos unicelulares, né, como bactérias, a gente consegue fazer isso. Eu, por exemplo, vivo esquecendo qual é a direção do carro onde eu deixei no estacionamento, onde eu deixei minha chave, mas um esquilo dificilmente vai esquecer onde ele enterrou a noz que ele pegou no verão. Ou o pássaro vai esquecer a direção do ninho que ele precisa voltar para poder alimentar a sua cria. O ser humano, por exemplo, não precisa de ecolocalização, não precisa ter uma boa visão de noite, não precisa ter um espectro de audição tão amplo quanto outros animais têm. No passado acreditava-se, por exemplo, que morcegos, né, tinham até um sexto sentido para se localizar, porque não se imaginava que ele tinha um instrumento de ecolocalização tão avançado.
que é utilizado não só para se desviar de barreiras, obstáculos, como algumas pessoas pensam, mas para identificar uns aos outros, para caçar, para diversas atividades. Então, é uma coisa que está muito além da compreensão humana, porque a gente realmente não tem isso. Não tem porque não precisa. Em suma, os animais desenvolvem, né, o comportamento ou o desenvolvimento cognitivo para exatamente aquilo que eles precisam. Né? A mamãe passarinho não diz eu te amo para os seus filhotinhos porque ela não precisa. Insetos não compõem músicas ou poesia porque eles não precisam. Peixes não criam submarinos porque eles não precisam. Então a grande mensagem desse livro é de uma unidade cognitiva para todos os animais. Só que cada um deles desenvolve uma capacidade específica para aquilo que ele realmente precisa. Quando a gente questiona se um outro animal é inteligente, a gente sempre está fazendo isso de um ponto de vista humano, partindo do ponto de vista de um desenvolvimento humano, para as coisas que um ser humano precisa, nunca para as coisas que aquele animal precisa. Então, quando a gente coloca o ser humano num pedestal de evolução cognitiva, né, e tenta subjugar a inteligência alheia, é sempre um problema nosso, né, de não entender realmente a inteligência de cada uma das espécies. Para terminar, eu queria terminar com uma frase do Heisenberg, que diz que quando a gente enxerga a natureza, a gente nunca enxerga a natureza per se. A gente sempre enxerga a natureza através do nosso próprio método de questionamento. Então, era isso para esse vídeo. Eu vou tentar deixar o link aí. Eu não faço ideia se esse livro tem em português, mas vou deixar, se eu só achar em inglês, deixo em inglês. É claro que o livro ele vai muito além dos exemplos que eu dei aqui, tem muito mais exemplos e é passado de maneira muito mais completa, né? O livro é bastante, é bem gostoso de ler, né? Bem tranquilo de ler, é curtinho, então você vai gostar da leitura. E para esse vídeo é isso, se gostou, curte, compartilha e até o próximo.